Vamos lá, galera. Boa noite a todos aí. Saudações rubro-negras. Bom dia ou boa tarde, né? Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. É um prazer ter você com a gente aqui, ó. O Malvadão, o nosso amor, vai enfrentar o Internacional pelo Brasileirão. E vamos trazer informações aí sobre o Malvadão, tá? Algumas análises aí da galera da Jovem Pan. Também tem uma galera do Sport TV falando sobre esse jogo. Jogo muito importante para o Flamengo, mano. Muito provavelmente o Internacional deve vir com o time reserva. E o Flamengo deve mesclar ali o time, mas mesmo mesclando, é um time bem superior. Beleza? Vamos acompanhar aqui então. Deixe seu like, se inscreve. Saudações rubro-negras. Bora lá! Definido. Inclusive, falando desse Flamengo Internacional, Beli, vitória ontem do Flamengo no Maracanã no primeiro jogo, é só o primeiro de uma sequência de 3 jogos entre Flamengo e Inter. Ontem a gente teve o primeiro jogo da Libertadores, tem Campeonato Brasileiro no domingo, no Beira-Rio, e aí o Flamengo vai fazer uma programação especial, vai para Porto Alegre, fica por lá, porque semana que vem tem esse jogo de volta, e com algumas lições importantes para o Felipe, até porque a gente poderia pensar assim, não, no Brasileirão talvez entre outro time. Felipe vai pensar no jogo de volta contra o Internacional da Libertadores. Mas não é esse o projeto do Flamengo 2025. O projeto do Flamengo 2025 é justamente o Campeonato Brasileiro. Mas assim, por mais que ontem tenha sido uma vitória, por mais que tenha sido simples, é uma vitória que dá margem, né? Claro, toda vitória, nesses jogos de 180 minutos, tudo dá margem, tá? Mas foi mais um jogo onde o Flamengo fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo que caiu de rendimento. E isso certamente está no alerta do Felipe Luiz, levando em consideração que as equipes vão se enfrentar 3 vezes num espaço tão curto assim de tempo, talvez seja a oportunidade ideal para ele fazer os ajustes. E aí, também falando de certa forma para o Roger Machado fazer os ajustes, porque eles vão se encontrar, eles vão se enfrentar e eles conseguem desenhar possibilidades dentro desses 3 confrontos no intervalo tão curto de tempo. Mas é isso, foi um Flamengo que no primeiro tempo foi melhor do que no segundo. Mais uma vez, essa vem sendo a toada do Flamengo nos últimos jogos, né? A gente raramente consegue destacar aqui 90 minutos regulares da equipe rubro-negra. E isso, vamos ver o que nos reserva essa Libertadores. A gente sabe que o Internacional, por mais que não esteja no seu melhor momento, começou o ano aí como um dos postulantes a título, muito por conta do trabalho do Roger Machado no final do ano passado, né? Engatou uma sequência positiva, conseguiu extrair o melhor dos seus jogadores. E é um time que gosta de jogar, assim, tem uma tradição na Libertadores, isso tem que ser contado também, decidindo no Beira-Rio. Ainda acho que o Flamengo tem condições, sim, de passar muito pelo recorte do Campeonato Brasileiro, mas talvez seja mais uma oportunidade que o Inter tem aí de fazer um bom caixa, quem sabe, né, dentro desse bom caixa, investir em reforços, que é uma equipe que está precisando de reforços, e recuperar um pouco da autoestima, porque está bem abalada. Sem dúvida, a gente está falando de 2 camisas pesadas na Libertadores da América, um tricampeão, o outro bicampeão. Mas ainda sobre esse ponto do Flamengo, que perdeu um pouquinho da intensidade ali no segundo tempo, eu queria saber, Ramon, se o Felipe Luiz talvez estique a corda demais ao demorar para mexer. E isso acaba, de repente, desgastando um pouco esses jogadores que têm que começar com tudo o segundo tempo do jogo. Eu acho que ontem, especificamente, existiram méritos e deméritos, né? O Inter foi um outro Inter, completamente diferente do primeiro tempo. 1-0 no primeiro tempo, na minha opinião, ficou barato para o Internacional. Foi vantagem para o Inter sair perdendo só por 1-0. Faltou ousadia o Internacional no primeiro tempo. Faltou, eu acho que... Você está muito ousado. Ousadia e alegria. Frente hoje, né? Faltou um pouco mais exatamente, ousadia, coragem para o Inter quando tinha bola, né? Deixou o Flamengo se apossar muito do seu campo defensivo, falando aqui do Inter. E isso foi um ponto, né, falado pelo Roger na coletiva. Então, assim, o segundo tempo, claro, o Inter conseguiu avançar um pouco as suas peças, conseguiu ganhar um pouco mais de campo, trabalhou mais com a bola no chão e aí teve um certo protagonismo, entre aspas. O Flamengo, eu acho que nunca perdeu o controle do jogo porque não cedeu ao Inter chances claras de gol, né? Uma defesa do Flamengo ontem impecável, na minha opinião, de novo. Quem arma esse jogo do Flamengo são os zagueiros mais Jorginho, na minha opinião. São jogadores que conseguem ter ali, através das inversões, dos passes entre linhas, conseguem achar alguns... A estratégia do Inter ontem foi exatamente tirar esse jogo por dentro do Flamengo e conseguiu, né? A primeira finalização do Flamengo, aquela blitz que o Flamengo faz no primeiro tempo, só foi ter aos 12 minutos, após não chamo nem de erro, assim,
O Wesley, ele perdeu um pouco a passada, o Luiz Araújo recebeu essa bola de inversão, ele finalizou, o Rocher espalmou. E aí, após o gol, antes do gol, o Inter marcava muito bem. Após o gol, o Inter começou a ceder um pouco dos espaços. E aí, obviamente, pelo volume que tinha o Flamengo, a qualidade individual que tem o Flamengo, começou a ter as chances para fazer 2, 3, enfim. Mas, no segundo tempo, o Inter conseguiu se ajustar. Eu acho que foi um resultado, claro que perder é sempre horrível, né? Mas pensando em 180 minutos, decidindo no Beira-Rio, com a força que tem o Inter dentro do Beira-Rio, com a torcida apoiando, é um cenário muito aberto, né? Se tratando dessa tradição que tem o Inter em competições sul-americanas, eu acho que é um jogo muito aberto ainda e que esse jogo de domingo para o brasileiro vai ser um pouco mais calmo, assim. O Felipe tem mais margem para mexer no elenco do que o Roger. Por exemplo, o Roger não tem um lateral substituto para o Bernabé. Quem vai jogar? Vai botar um zagueiro improvisado? Vai repetir um zagueiro que jogou ontem? Assim, o Roger vai ter mais dor de cabeça no elenco do que o Felipe Luiz para poder colocar o time em campo para domingo. E aí, vocês sabem que aqui no Tanar a gente gosta de fazer uns levantamentos, né? Para trazer uns embasamentos aqui. Você é conservadora. Qual é a ousadia da vez? Qual é a ousadia da vez? A ousadia da nossa equipe da vez é trazer números pelo seguinte. A gente viu muita discussão, principalmente pelo que já falamos aqui da diferença do primeiro para o segundo tempo do Flamengo. E isso tem sido levantado nas últimas partidas. E acho que principalmente pós-eliminação na Copa do Brasil, claro que sempre o treinador vai ali pro holofote, né? Vamos falar do trabalho do Felipe Luiz. Ele mesmo falou que precisava ser cobrado se não fizesse o melhor elenco, na opinião dele, da América do Sul, jogar o melhor futebol. E aí começam as avaliações de, podia estar rendendo mais, fazendo mais gols, porque sofre poucos gols. Podia estar fazendo mais gols, né, do que tem feito nas últimas partidas. E aí o nosso gato mestre levantou o seguinte, os números do Flamengo, o Felipe Luiz ontem fez 60 jogos no comando do Flamengo. E aí o nosso gato mestre fez o seguinte, então vamos pegar os 60 jogos do Flamengo com o Felipe Luiz e comparar com os 60 jogos anteriores, que são ali basicamente 58 jogos do Tite e 2 de interino. Né? Porque o Tite foi o técnico que veio antes do Felipe Luiz, na demissão tem ali 2 jogos do interino e o Felipe assume como treinador do Flamengo. Comparando esses 2 momentos, esses últimos 120 jogos rubro-negros, a gente tem com o Felipe 36 jogos sem sofrer gols, 60% das partidas, antes 48% com 29%, ou seja, defensivamente o time evoluiu. Muito. Jogos sem fazer gol. O Flamengo ficou 8 jogos sob o comando do Felipe Luiz sem fazer gols. 12 antes dele, ou seja, também está fazendo mais gols por partida. Gols marcados são 102 contra 93, sendo a média 1,7 maior que 1,55. Sofreu 34 gols, antes havia sofrido 42. E a média de gols sofridos por jogo também caiu de 0,7 para 0,57. Em números, comparando com os últimos 60 jogos do Flamengo, evoluiu em todos os aspectos. Exato. Com a chegada do Felipe. O elenco melhorou também. Sim. Isso aí a gente tem que falar. Em relação à defesa do Flamengo, uma defesa, como eu falei ontem, não só ontem, alguns jogos, né? Do brasileiro, dos 18 jogos do brasileiro, o Flamengo não sofreu gols em 11. Isso é uma coisa absurda. Assim, até o final do campeonato, se mantiver essa média, o Flamengo vai ter uma defesa absoluta no campeonato. Então, assim, são dados importantíssimos. Porém, da Kelly para os Léos, Pereira e Ortiz. Até quando esses dois vão conseguir jogar, manter esse ritmo altíssimo? Não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, querendo que ele se machuque ou zicando a defesa do Flamengo. Longe disso. Só que é isso, ele está esticando a corda com esses 2 zagueiros. Danilo machucou, pode ser que volte para domingo, vai a Porto Alegre com a equipe no sábado. Já é um desafogo porque é um jogador grande, de um nível grande, que pode desafogar, ele pode jogar ali, tirar um dos 2 Léos e colocar o Danilo para jogar, que vai manter o mesmo ritmo. Porém, essa é a minha indagação, né? Até quando esses 2 Léos vão conseguir jogar, né? Esse tanto de jogo nessa intensidade altíssima. A informação aí é que o Danilo e o De La Cruz podem voltar, né, no domingo, o jogo do Campeonato Brasileiro. Então, é algo que certamente pode ali ajudar o Felipe Luiz a resolver essa questão. Mas eu queria saber também de um recurso que também está entre os nossos levantamentos, os nossos dados por aqui, que é a bola parada, né? A bola aérea
do Flamengo. É o time que mais faz gols, mais fez gols de bola parada no ano. Foram 25 no total. Tá aí uma outra arte para vocês acompanharem junto com a gente. Acaba que se torna um recurso importante, e eu falo recurso porque o Flamengo tem muitos outros, né? Com a bola no pé faz muitos gols. Mas aí a bola aérea também é um destaque dessa equipe. Impressionante. Mais uma vez no protagonismo dos dois zagueiros. Exato. Mais uma vez no protagonismo dos dois Léos, né? Do Léo Ortiz e do Léo Pereira. Tá quase um pênalti, né? É quase tão fácil pro Flamengo fazer gol de bola aérea quanto dizem ser fácil fazer gol de pênalti. Usei o dizem, porque eu não O tenho Inter ali, ó, Embora atenção do Inter, né? Ó, ontem 13 tenha gols de sido pênalti. de atacante. Ontem foi de atacante. sido do não Bruno foi, Henrique. Mas os nomes que têm sido protagonistas também nesse recurso são os dois zagueiros. Eu tô com o Ramon, quando ele se preocupa com essa questão física, levando em consideração que o Flamengo caiu na Copa do Brasil, mas se mantém vivo na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, não parou para a Copa do Mundo de Clubes porque disputou o torneio. E a gente está falando de zagueiros com convocações também para a seleção, né? Então, a data FIFA, que normalmente é utilizada para descanso, para recomposição, enfim, para tudo isso, no caso do Flamengo, a tendência que a gente vai vendo é que ela seja usada para que muitos dos jogadores que ali estão sigam jogando. Então, o Flamengo se reforça, o Flamengo tem alguns atletas que podem fazer também essa função de zaga, mas também sofreram lesões, então é um pouco complicado. Mas é isso, acho que a bola aérea do Flamengo ela dispensa maiores apresentações. É um time que está conseguindo tirar muito bem, e isso é treinamento, gente. Isso é treinamento. Mérito total do Felipe Luiz. Rodrigo Caio, que chegou agora, que é o responsável, né? Faz os treinamentos da bola parada. Exatamente. E desses 25 gols que a gente falou, 11 são dos zagueiros. 4 de cada um dos Léos, que totalizam 8, e mais 3 do Danilo. É impressionante. Quase metade, né? É quase metade. E aqui temos o Vampeta também falando sobre o Flamengo. Mano, ó, pra mim, sem zoeira nenhuma, esse cara entende muito, tá? Esse cara aqui entende muito. Tem uma cara de cachaceiro, não tem palavras bonitas nem nada, mas é um cara que quando não quer zoar o Flamengo, ele realmente entende muito de futebol. Vamos acompanhar aqui o Vampeta. Nacional, que faz parte desse grupo aí, se você pegar o Borré e pegar o Ener Valencia, deve dar no mínimo aí, 70% da folha do Mirassol, ou mais. Ou a folha do Ceará, que eu vi que é de 6 milhões. Sim. Esses dois atletas estavam no banco. Então, quer dizer, o Roger Machado pode botar os dois para jogar no final de semana. Aí você tem o Vitinho também, que era atleta do Red Bull Bragantino, tá lá. Tô falando a parte de atacante, né? Sim. O Bruno Henrique estava no banco, ele pode utilizar o Roger, se não quiser. Se ele quiser tirar todo mundo. Tem um time, lá tem 35 jogadores. Um plantel normalmente tem isso, até com jogadores da base. O Flamengo, por sua vez, ele pode se dar o luxo de repente, tirar os dois zagueiros que estão jogando direto, se também não quiser. Então, vou tirar o Léo Pereira, que está mais cansado, joga Léo Ortiz, pode jogar com Piquerez, com Vina de zagueiro. Aí tem o Ayrton Lucas para lateral esquerdo, pode botar o Varela na lateral direita, aí você pode fazer um meio campo com Everton, Araújo, com o Saul. O Arrascaeta tá voltando, que não jogou. Não é possível que ele tá morto para jogar esse jogo e não jogar na quarta-feira. Pô, tava poupado, não jogou aí. Aí você tem a opção de fazer um ataque com Pedro, que não jogou. Everton Cebolinha, que entrou no jogo. Você tem o Azerbaijão lá, que o Tico gosta tanto. Você ainda tem o Michael. O Flamengo... Dá, pô. Como você também, o Roger também, tá bom, eu vou botar Ener Valencia e Borré, são os dois jogadores mais caros do plantel. Mas o Inter vai fazer uma fumaça porque já quer ir bem pro jogo de quarta. Esse pra mim é o ponto. É o ponto. Chegar... Se ganha domingo, aí você vai ver. Chega grandão. Chega grandão pra quarta-feira. Jogo desse domingo influencia. Lógico. Não vou dizer que tá tudo acabado, se é terra arrasada, se não perder ou se não ganhar. Mas se ganha... Não dá mole não, mano. A gente sabe como é a torcida do Sul e como é o calor que é Grêmio e Inter, né? Dessas torcidas. Se ganha do Flamengo, pelo brasileiro, pode ter certeza que quarta-feira aquele estádio não vai caber gente. A gente já viu acontecer em outras ocasiões, essa sequência de 3 jogos assim, e agora, no Flamengo mesmo, agora os jogos contra o Atlético Mineiro é que não foram seguidos, mas quase isso, né? Porque pegou o Galo
pelo Campeonato Brasileiro e teve os compromissos da Copa do Brasil. E agora sim, 3 jogos seguidos contra esse adversário, o Internacional, pela Libertadores, 2 jogos, agora pelo Campeonato Brasileiro, e o Flamengo que prioriza, Bruno Prado, as 2 competições, né? Acho que já está claro para todo mundo o planejamento do Flamengo priorizando Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então, o que esperar dessa partida domingo às 18h30 no Beira-Rio, em Porto Alegre, Flamengo e Internacional? É um jogo importante, porque o Flamengo é líder do campeonato, então, ok, tem os 2 confrontos da Libertadores no meio disso aí, mas o Flamengo leva o brasileiro muito a sério esse ano, ao contrário do que fez em algumas outras temporadas em que priorizou as Copas, não só a Libertadores, mas a Copa do Brasil também. O Flamengo algumas vezes colocou a Copa do Brasil à frente do brasileiro, que eu acho um erro. E o Flamengo esse ano fez diferente e eu concordo com o que o Flamengo tem de planejamento para esse ano, levando o brasileiro muito a sério. Onde faz diferença você ter mais dinheiro, mais estrutura, mais elenco, é no Campeonato Brasileiro, por pontos corridos. Não é nenhum absurdo o Flamengo perder de 1-0 no Beira-Rio e disputar nos pênaltis com o Inter, porque é o que eu falei de Corinthians e Palmeiras. No 11 contra 11 a diferença não é absurda. O Inter pode competir. Mas no elenco de um campeonato longo, o Flamengo vai estar ali brigando, vai ser o primeiro, segundo, no máximo o terceiro colocado, se ele levar o campeonato realmente a sério, como uma prioridade do time na temporada. Então o Flamengo, eu acho que ele não vai colocar um time inteiro reserva para jogar com o Inter. O Flamengo não tem feito isso no Brasileiro, vai trocar alguns jogadores, como o Felipe troca naturalmente entre um jogo e outro. O Felipe troca não só por desgaste, mas ele troca também, às vezes, por uma ideia para aquele jogo especificamente. O Felipe Luiz não é um técnico, nesse tempo que ele é treinador, está chegando a quase 1 ano. Em setembro ele assumiu, ele estreou no início de outubro do ano passado, né? O Tite cai em setembro. Ele é um técnico que, para mim, já está claro que ele não é aquele cara que define um time titular e coloca, não, meu time, os meus 11 titulares são esses aqui. Eles vão jogar todos os jogos, a não ser que eles estejam algum lesionado, outro suspenso, ou aquela coisa de poupar e trocar por um time reserva inteiro. Então o Felipe ele sempre troca. Eu acho que o Flamengo vai fazer algumas trocas ali, pode trocar até 4, 5 nomes, mas vai ter um time forte em campo, ele vai levar o jogo muito a sério. E o Internacional, acho até que o Inter, por ter menos opções, ele pode até trocar um pouco mais de jogadores, descansar alguns, mas ainda tem jogadores importantes citados aqui, né? O Borré e o Valência, para tentar vencer esse jogo. Então, eu imagino um Flamengo forte. Não acho que o Felipe vai meter um time todo reserva, como, por exemplo, o Palmeiras fez em Salvador com o Vitória. Um dos temas que mais movimentou aí os últimos dias foi essa questão do planejamento do Flamengo, priorizando Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ainda assim, não dá pra gente dizer que o Flamengo menosprezou a Copa do Brasil. Não, entrou com um time até de respeito para jogar a Copa do Brasil. É claro que poupando alguns atletas para essas 2 competições que eu citei, mas também não foi um Flamengo, o que eu quero dizer, não foi um Flamengo reserva, Flamengo time sem campo, não foi. E acabou não passando pelo Atlético Mineiro. E nós temos aqui 3 escalações do Flamengo com arte tudo na tela, já que esse também é um debate, se o Flamengo deve entrar com a força máxima no Beira-Rio ou se deve preservar alguns jogadores de olho no jogo de volta das 8ª de final da Libertadores da América. As últimas escalações do Flamengo contra o Galo, Copa do Brasil, time que eu acabei de falar. Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho, Plata, Everton Cebolinha, Wallace Ian e Pedro. Não é um time assim inteiramente reserva, né, que entrou na Copa do Brasil, mas também não é o time titular. Aí contra o Mirassol, Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Alan, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Contra o Internacional, agora, jogo mais recente pela Libertadores, Rossi, Royal, Ortiz, Pereira, Alexandro, Jorginho, Alan, Plata, Luiz Araújo, Lino e Bruno Henrique. 3 times bem competitivos, né? E as últimas 2 escalações do Flamengo, o Felipe Luiz aí reforçando, né? A prioridade por Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. E analisando aí essas últimas escalações, né? Pelo que dá para ver aí, só jogaram todas. O Rossi, o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Plata. Que iniciaram os 3, né? Alguns, com certeza, jogaram os 3, mas que iniciaram os 3 só esses 4 jogadores, né?
porque o Varela inicia contra o Galo, aí depois, já em Libertadores e Campeonato Brasileiro, a escolha foi pelo Royal. Na lateral esquerda, Copa do Brasil, jogou Ayrton Lucas. Aí em Brasileiro e Libertadores, Alexandro começou jogando. O Everton Araújo jogou tanto Campeonato Brasileiro como Copa do Brasil, né? Jorginho esteve envolvido no jogo da Copa do Brasil e no jogo da Libertadores. No jogo da Libertadores, ele entra com o Bruno Henrique. O Flamengo fez uma pressão bem interessante para cima do Internacional, do Internacional, né? Pressionando o Internacional no seu campo e funcionou essa pressão. Então a gente analisando aí essas últimas 3 escalações do Flamengo, tem que entrar, mesmo assim tem que entrar com a força máxima, né? Nesse fim de semana, não pode entregar os pontos, né? Como já diria o outro no Campeonato Brasileiro, Piperno. Então, porque aí que tá o negócio. O Flamengo joga contra o Internacional de olho no que o Palmeiras vai fazer contra o Botafogo. O Flamengo sabe que a margem, a vantagem em relação ao Palmeiras é pequena. Assim, por enquanto, o Palmeiras ainda depende só dele para assumir a liderança do campeonato. Por quê? Porque tem um jogo a menos e vai ter o confronto direto, né? O jogo vai ser no Rio, ok, é uma vantagem para o Flamengo, mas em relação a isso, por enquanto, o Palmeiras está muito vivo. Óbvio que tem metade do campeonato ainda pela frente e é muito precoce a gente falar que o campeonato vai ser, enfim, desse jeito. Mas eu acho que é uma tendência. Então, o Felipe Luiz sabe, ele está também... enfim, observando bem essa situação, sabe que hoje não tem margem. Por mais que o jogo seja importante, Libertadores, tal, quem monta um elenco desse tamanho está montando um elenco para exatamente se dividir em alguns momentos. Então, eu acho natural ele trocar 3, 4 jogadores que estejam um pouco mais desgastados, mas seria também, no caso do Flamengo, desejável que mantivesse uma boa parte desses titulares, né? 2 novidades que o Felipe Luiz pode contar para o jogo contra o Internacional. Tá, um pouquinho aí a respeito do Malvadão aí, né? Essa partida importante pelo Brasileirão no domingo. Estaremos fazendo aqui com vocês o react da partida. Se inscreva no canal, deixe seu like e comenta, mano. O Flamengo deve poupar, não deve poupar? Deixe sua opinião aí embaixo. Tamo junto, é nóis. Bom final de semana a todos. Saudações.